Creatina injetável pode causar dano no rim? E as vitaminas? Se você aumenta muito a oferta da concentração, pode causar lesão renal? Qual o impacto dos esteroides, dos anabolizantes na função do rim? Esses são alguns dos pontos que eu vou abordar no vídeo de hoje como base nesse vídeo aqui, que eu fiquei impactado em relação à distorção entre o que a pessoa acha que está acontecendo e o que de fato está acontecendo no corpo dela. Então, se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, nos bate-papos, nas sugestões dos vídeos. Então aproveita, chegou aqui agora, já está gostando, deixa o seu like, deixa algum comentário, sugestão sobre temas para que eu aborde. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho que tem muito vídeo, muito conteúdo interessante aqui para vocês. Mas, de vez em quando, eu pego um vídeo que julgo pertinente, por conta do impacto, por conta do alcance. E vejam aqui, o alcance que esse vídeo teve. Há 6 dias ele foi lançado e já está com 115 mil visualizações. Só que existem informações aqui inadequadas. Então vamos nessa, vamos aprender e o que de fato pode causar uma lesão renal entre os usuários dos esteroides anabolizantes. Um breve parênteses, não estou aqui para julgar o que é certo e errado, nem direcionar para uma pessoa em específico. Só que eu acho sim que, como influenciador digital que estou me tornando, eu preciso me posicionar frente a alguns temas e esse é um tema gritante. Então, fecha esse parênteses, vamos aprender um processo aqui. O suco, os esteroides anabolizantes, os hormônios que a gente tem disponíveis no mercado, eles têm um impacto negativo, seja direto ou indireto na função do seu rim. Isso é um fato, tá? E a correlação é, quanto mais tempo, quanto maior a dose e quanto maior a associação, então, quanto mais hormônios você utiliza, maiores esses impactos eles irão acontecer. Isso pode ser a curto, médio ou a longo prazo. E a gente não tem como saber quando que isso vai acontecer. Um fato é, vai acontecer. E aí, vamos para a base. Qual é a função do rim? O rim, ele filtra todas as impurezas que estão em contato com o nosso corpo. E aí, a medicação, os esteroides, hormônios, qualquer coisa que você utilize, vai passar basicamente pelo seu fígado e pelo seu rim. Então, tudo aquilo que você oferece em excesso pode sobrecarregar, pode fazer essas lesões, como eu citei, lesões diretas ou as lesões indiretas. Vamos primeiro descrever o que seria uma lesão indireta no seu rim. Quando você faz uso desses hormônios, você cria um aumento de massa muscular. Beleza, tem um efeito estético, bonito, É legal, ficar com maior volume de massa muscular. Mas a que custo isso vai acontecer? O crescimento da massa estriada esquelética, que é esse músculo que a gente tem o controle do movimento, não é isolado. Você também tem crescimento, você também tem hipertrofia de musculatura estriada cardíaca. Então, seu coração ele também aumenta. E esse aumento do coração é um aumento desorganizado. Eu gosto sempre de fazer umas analogias aqui. Então, imaginem que seu corpo é uma casa. E nessa casa você tem uma caixa d'água que vai oferecer água ali para os seus cômodos. É isso que o coração é. O coração é uma caixa d'água que oferece sangue para cada célula do seu corpo. E aí, esse crescimento, ele não é um crescimento para fora. Ele é um crescimento que acontece muitas vezes para dentro. Então imagina que assim, você tem uma caixa d'água que está aumentando a parede, aumentando a parede, aumentando a parede. Qual é a consequência disso? Você reduz a capacidade de armazenar sangue dentro dessa caixa d'água e aí quando você for apertar, quando o coração ejeta, ele ejeta o sangue um pouquinho mais fraco. Ele joga o sangue para fora a custas de mais altos valores pressóricos, mais altos valores de contração. Então ele tem que apertar com mais força para conseguir ejetar esse sangue. E aí esse sangue que sai com mais força do coração, ele também chega no rim com mais força. E aí esse sangue que chega com mais força, ele começa a dar uma machucada ali nas células. Um segundo ponto é, o uso dos esteroides anabolizantes, existe uma correlação com o pior perfil de colesterol. Então pensa aqui, o colesterol vai ser basicamente como uma sujeira no cano. Se esse sangue, ele tem um espaço para fluir,
Ele vai, cada célula do seu jeitinho, tudo organizada, tudo de maneira harmônica como deve ser. Mas se tem o esteroide no meio e esse colesterol está mais elevado, o que acontece? Esse sangue vai passar por barreiras, né, que antes não existiam. E aí essas barreiras fazem com que? Com que as células do sangue se choquem. E aí essa célula que se choca, uma hemácia, ela junta com a plaqueta, que a gente chama, e forma um trombo. E aí esse trombo, ele pode parar no seu coração, por isso que existe maior chance de infarto. Esse trombo ele pode parar no seu cérebro e fazer um acidente vascular cerebral. Esse trombo ele pode parar no seu rim e causar um dano renal. E esse dano a gente pode ainda dividir se ele é agudo ou se ele vai ser crônico, se vai te acompanhar pela vida. O agudo você pode ter uma reversão nesse processo. O crônico, não. A depender do estágio, só com um transplante de rim para você conseguir ter o rim com aquela função que existia antes. E aí, qual é a função desse rim? O rim, ele faz um filtro. Pensa aqui, é como se fosse um coador. Você pega as substâncias tóxicas ali do seu corpo e vai fazer um filtro e esse filtro, esse coador, ele vai jogar para fora. É basicamente essa a função do rim. Só que aí a gente vai agora para os mecanismos de lesões diretas. O que é que o esteroide pode fazer ali no seu coador? É como se você fizesse um processo de inflamação local e essa inflamação causasse uma morte celular. E essa morte é como se a peneira ali ficasse mais frouxa, né? Os buracos estejam maiores. E esses buracos maiores, eles fazem o quê? Com que moléculas maiores sejam perdidas e aí tudo no nosso corpo está em um ponto por um motivo. O sangue tem que estar dentro do vaso. O sangue, quando está fora do vaso, começa a gerar uma reação inflamatória e aí essa inflamação vai piorar ainda mais essa necrose, vai piorar ainda mais essa perda de função do rim. Então é como se uma bola de neve, está bolando, bolando e aumentando esse processo. Então, cada vez mais, o rim ele funciona pior. Ele funciona com menor aptidão de fazer esse filtro. Pensa aqui que cada coador é uma coisa que a gente chama de néfrons. Então, os néfrons, eles são os coadores. E aí você vai perdendo esse mecanismo. E aí, juntando essa parte inicial com o que está descrito no vídeo aí divulgado pelo Marcão, né? É que ele associa uma questão de probabilidades, certo? Em relação à creatina injetável, ao pool de vitaminas, ao GH, que foi feito, né, para um cavalo que ele utilizava em si. E de fato, veja só, cada um desses pontos, se você tem uma creatina feita para um cavalo, foi feita para um cavalo, não foi feita para um ser humano, né? As vitaminas, quando em excesso, você pode sim ter uma lesão renal, ter um dano renal, principalmente vitamina D, tá? Eu vejo muitos aí colocando doses, de fato, cavalares, né, para o ser humano, mas não é tudo isso não, tá? Eu vejo muita firula e pouca prática, coisa com evidência científica. Mas vamos lá, tudo na ciência você coloca em estatística. E se a gente for analisar o que é que em termos estatísticos pode causar uma lesão, um dano renal, aquilo como eu já falei, né? A parte tanto indireta quanto indireta, é inquestionável que nesse caso a história, né, o tempo, a resposta, e nesse caso é inquestionável quando a gente vai avaliar o tempo, a dose, as associações das medicações, que os esteroides, eles foram os grandes causadores desse dano, porque existe o porquê. Existe um motivo. E um dos pontos, né, dentre os usuários dos esteroides anabolizantes, que a gente precisa sim tratar como dependentes químicos, por vezes eles não conseguem enxergar a dependência química. A gente tem um mecanismo que a gente chama de neuroplasticidade. Os nossos neurônios, eles conseguem se adaptar a novas informações. Quando existe um usuário, né, dos esteroides, você perde essa neuroplasticidade. Então você fica menos descrente de opiniões contrárias à sua. Quando a gente tem nessa comunicação, por vezes, talvez o profissional não tenha se comunicado tão veementemente como não deveria. E às vezes o próprio paciente, ele interpreta a informação da maneira que lhe convém e aí pega e distribui e divulga uma notícia, novamente, cheia de equívocos, tá? Então, qual é o intuito? E aí a grande conclusão que eu quero fazer no vídeo de hoje aqui para vocês. Número 1, hormônio foi feito para quem precisa e não para quem quer usar para ficar fortinho, para ficar definido. Hormônio existe para quem tem deficiência hormonal. Número 2,
Se porventura você faz uso de alguma substância, tenha uma avaliação médica, tenha um segmento, mas coloque na mente, na cabeça que não é para zerar os danos, porque isso vai existir, mas ao menos que você faça um controle de danos e tente ao menos reduzir a possibilidade de um evento como esse acontecer. Porque a gente está falando em talvez uma necessidade de dialisar para sempre, uma necessidade de fazer um transplante renal, você tem aumento na chance de cânceres e a morte súbita, né? Eu já expliquei alguns dos mecanismos, alguns dos motivos que isso pode acontecer. Então, eu deixo esse grande pensamento. Número 1, não utilize. Número 2, se você vai fazer uso, ao menos tenha um segmento. Mas, novamente, só para reforçar essa ideia, não porque o médico vai conseguir zerar o dano. A gente não é Deus, certo? Mas ao menos vai ter uma chance de minimizar esses efeitos negativos. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Quer debater? Vamos embora, sempre com educação, tá certo? Não precisa chegar jogando 7 pedras por aqui. E não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho e vamos pro próximo.